Pegue o Evangelho e abra no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 14. Livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e se aproxime da pessoa para ela acompanhar a leitura. Está escrito assim: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Amém? Eu vou ler de novo. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Amém? Você crê na palavra de Deus? Esta profecia está se cumprindo. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer ouvir? Uma figura estratégica para os planos de Deus, que vai agir com a permissão do próprio Deus, já está se preparando para assumir o seu lugar na história bíblica. A profecia que fala do anticristo. O anticristo, ele tem que governar o mundo, ele tem que influenciar as nações, e ele será recebido como se fosse o Cristo verdadeiro, inclusive pelos judeus. Jesus até falou: eu vim em nome do Pai e não me recebestes. Outro, porém, virá em seu próprio nome, e a este recebereis. O anticristo, ele vai ser muito bem recebido na terra por todas as nações, porque aparentemente ele resolverá os grandes anseios de toda a humanidade, especialmente o que diz respeito à paz e segurança, seja em Israel, ou na Palestina, ou nos países árabes, ou nos países da antiga Mesopotâmia, Iraque, Irã, Pérsia, seja no Ocidente, na América do Norte, na América do Sul, no Brasil, seja no Oriente, nas Coreias, ou na China, ou em todo o mundo, a humanidade suspira por segurança. Enquanto em Israel há muita violência por causa de conflitos religiosos, no nosso país há muita violência e morre muito mais gente do que na guerra do Iraque, e o conflito é outro. E todo mundo aqui no Brasil gostaria de poder dormir numa casa que não tivesse muros, com a janela aberta, sem medo de ladrões, poder colocar o carro numa garagem que não fosse cheio de grades, poder permitir que os filhos saíssem à noite sem o medo de que o filho seja morto, a filha estuprada, ou que os filhos se envolvam com traficantes ou marginais. Todo mundo gostaria de dirigir o seu carro com os vidros abertos e parar em qualquer esquina sem medo de assalto. Todo mundo gostaria de andar à noite sem o medo de uma cilada, e seja no nosso país ou em qualquer cidade do Brasil, até aquelas que parecem mais tranquilas, crimes bárbaros estão acontecendo. E o mundo está decididamente definhando. A humanidade está suspirando por segurança em primeiro lugar e por paz. O anticristo vai cumprir esta promessa. Ele vai conseguir garantir segurança e paz
para a humanidade, vai conseguir resolver os grandes problemas sociais, saneamento básico, hospital, vai conseguir resolver os grandes problemas das nações, a economia, a questão de desemprego. Ele realmente parecerá o salvador da pátria, será recebido como Messias, mas ele é o anticristo. Ele vai estar agindo com a permissão de Deus, num engano terrível que vai seduzir toda a humanidade. E esse anticristo, ele vai despontar antes que Jesus Cristo inicie o arrebatamento da igreja. Esse anticristo, ele vai governar 7 anos, o seu período é este, 7 anos. Mas quando ele começar a agir, Jesus Cristo então virá para arrebatar os seus escolhidos, porque o anticristo, no meio do seu governo, ele vai romper todos os acordos, ele vai realmente se revelar do jeitinho que ele é, a máscara vai cair, ele vai trair o povo de Israel e a aliança que fez com os judeus compreenderão que ele não é o Messias, e sim um falso Messias, e quando isso for acontecer, quando os conflitos no Oriente Médio, especialmente em Israel, se tornarem tão graves, que o anticristo estará a ponto de levar as nações para destruir Israel, antes que comece isso a acontecer, vai ter o arrebatamento da igreja. O anticristo vai se manifestar antes da volta de Cristo, mas logo em seguida Cristo virá nas nuvens dos céus para buscar os seus escolhidos. Quero que você leia isso comigo na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e por isso que eu disse que esse assunto te interessa bastante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Atenção, quando ele escreveu isto aos Tessalonicenses, ele quis tirar aquele povo de uma ansiedade a respeito da volta de Jesus, porque os Tessalonicenses já estavam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E Paulo escreveu para aquela geração, há quase 2000 anos atrás: não quero que vocês pensem, ou se aflijam, ou se perturbem, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Atenção, para os Tessalonicenses, o dia de Cristo não estava perto. Esse texto aqui, ele não tem a mesma conotação para a nossa geração, porque desde então quase 2000 anos já se passaram. Aquilo que para os Tessalonicenses de fato estava longe, para nós já não está. E nós vamos ver isso. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo, Jesus não vai voltar antes que se manifeste o anticristo, chamado o homem do pecado, o filho da perdição. Continuando a leitura, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Atenção, o anticristo vai querer realmente passar por Cristo, hein? Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está dizendo, eu não falava isso para vocês? Antes que o Senhor Jesus venha, vai se manifestar o tempo da apostasia, da dúvida, do desvio, da frieza espiritual, da falta de fé, da falsa fé e o homem do pecado. Paulo está dizendo, eu não falava isso para vocês quando eu estava aí com vocês em Tessalônica? Pois bem, versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Também havia o tempo para o anticristo chegar. Alguém o estava detendo. Quem? Já já nós vamos ver. Versículo 7.
porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Escreve aqui do lado, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que está resistindo ainda ao anticristo. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quer dizer que Jesus Cristo virá para justamente combater o anticristo. Daí a necessidade do anticristo surgir primeiro e enganar todo mundo. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Satanás opera sinais, sim. Satanás é eficiente para operar sinais, prodígios, mas são de mentira. Não são prodígios verdadeiros. A pessoa pensa que lá, consultando o espírito, ela foi operada mediunicamente, que aquela entidade operou, e o diabo lá, o Exu, prometeu que ia fazer. A pessoa pensa que aquelas entidades fazem prodígios, mas são prodígios de mentira, não são verdadeiros, são segundo a eficácia de Satanás. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Entendendo isso, o anticristo realmente vai fazer sinais e prodígios de mentira, tendo como retaguarda o próprio Satanás, porém com a permissão de Deus, já que a humanidade não quis acreditar e nem receber o verdadeiro Cristo. Há quanto tempo se prega o Evangelho na terra e até hoje a humanidade não se converteu? Então Deus vai permitir que esta mesma humanidade que não quis receber a verdade, então receba a mentira através do espírito de erro que vai operar no anticristo. Agora eu quero que você retorne comigo em Apocalipse, já que você já está sabendo como que o anticristo vai agir. Aqui no capítulo 13 de Apocalipse, o título do capítulo diz: a besta que subiu do mar, e fala de uma criatura que foi ferida e sobreviveu. O versículo 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Atenção, há uma criatura no mundo que recebeu um ferimento gravíssimo e sobreviveu. Essa pessoa que recebeu esse ferimento gravíssimo se tornou muito querida, se tornou muito respeitada, mas esta pessoa, ela vai passar, e depois desta pessoa virá outra criatura no lugar dela, para assumir o mesmo lugar que ela tinha, o mesmo posto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e quem tem entendimento, entenda. Vai assumir o mesmo posto, a mesma função, e quando estiver nesta nova função, uma nova pessoa naquela função da outra besta que foi ferida de morte e vai acabar morrendo, esta outra criatura vai convencer os seres humanos a fazerem daquela primeira criatura que tinha sido ferida e havia sobrevivido e que durou muitos anos, a segunda criatura, que é chamada aqui de a segunda besta que está saindo da terra, vai convencer a humanidade a fazer uma imagem, uma figura daquele que foi ferido primeiro, dessa criatura que sobreviveu muitos anos e que é muito querida na terra, e vão canonizar aquela pessoa. Vai ser um processo muito rápido, porque essa pessoa é tão querida, se tornou tão popular na face da terra. Essa pessoa que sobreviveu à ferida se tornou tão querida que as pessoas vão até torcer realmente para que a sua canonização seja rápida. E este vai ser reproduzido através de um ídolo, de uma figura, de uma imagem. E o que estiver no lugar dele vai dizer para todos na face da terra: agora vocês vão adorar esta imagem, agora este aqui é o santo, agora este aqui é o padroeiro do mundo todo.
Agora esse aqui realmente é santo. Vocês viram como ele sobreviveu